Ele é Kang Min-ho, o CEO mais temido da Coreia, um homem frio, implacável e incapaz de amar. Mas o destino tem um detalhe que ninguém imagina. A jovem que ele humilha todos os dias no trabalho é a mesma que anos atrás salvou sua vida em segredo. O que começa como ódio, logo se transforma em uma batalha entre orgulho e redenção. Essa é a história que já fez milhares acreditarem que até o coração mais gelado pode ser quebrado pelo amor verdadeiro. E acredite, em menos de 30 segundos você vai sentir por que esse dorama conquistou tantos corações. E cada reviravolta é mais intensa que a anterior. O mais imponente de Seul refletiam na noite chuvosa, criando um contraste de poder e solidão. Atrás das paredes de vidro, um homem de olhar gélido observava a cidade lá de cima. Ele era Kang Min-ho, o CEO mais temido da Coreia. Ninguém ousava contrariá-lo. Sua palavra era lei, e sua presença era como uma sentença. No entanto, naquela noite, enquanto relia documentos e assinava demissões com a mesma indiferença com que alguém descartaria papéis velhos, seu destino estava prestes a cruzar com alguém que mudaria tudo. Han Soo-jin, uma jovem que, sem saber, carregava a chave para quebrar a muralha que ele mesmo havia erguido ao redor do coração. Mas o primeiro encontro não seria de ternura, seria de dor. Prepare-se, porque essa não é apenas mais uma história de amor. É um choque entre orgulho e redenção. E se você gosta de romances que começam com lágrimas, mas prometem finais que aquecem a alma, já siga o canal agora mesmo para não perder nenhum capítulo dessa jornada intensa. Han Soo-jin segurava firme sua bolsa surrada enquanto esperava no hall da empresa KM Group. Seus olhos transmitiam coragem, mas por dentro ela tremia. Viera atrás de um emprego, qualquer que fosse. Depois que a clínica onde trabalhava como voluntária fechou, sua mãe doente precisava de remédios caros e ela não tinha escolha. Quando recebeu a notícia de que seria chamada para auxiliar temporariamente no departamento administrativo do CEO, aceitou sem pensar duas vezes, mesmo sabendo da fama cruel de Min-ho. O destino, porém, não era nada gentil. Logo em seu primeiro dia, Soo-jin cometeu um erro. Derramou café em cima de um relatório importante. Para qualquer outro chefe, talvez fosse apenas um acidente reparável. Para Kang Min-ho, foi um insulto imperdoável. Ele a fitou com olhos afiados como lâminas. Você acha que estou administrando um parquinho? Sua voz era fria como aço. Soo-jin abaixou a cabeça, as mãos trêmulas. Me desculpe, senhor. Eu não queria... Não queria? Ele interrompeu, aproximando-se com passos calculados. Então não faça. A partir daquele instante, Min-ho fez da vida dela um verdadeiro inferno. Tarefas impossíveis, humilhações na frente dos outros funcionários, cobranças desumanas. Ele parecia se deliciar em ver a jovem se esforçar até a exaustão. Mas o que ele não sabia era que aquela garota que ele tratava como nada já havia sido, anos atrás, a responsável por salvar sua vida em silêncio. Soo-jin tinha lembranças gravadas em sua mente. Certa noite, quando voltava do hospital onde trabalhava como voluntária, encontrou um homem inconsciente em uma rua deserta. Ele estava ferido, com sinais de uma tentativa de suicídio ou talvez de um acidente grave. Sem pensar, ela chamou uma ambulância, manteve-o acordado até a chegada da equipe e ficou ao lado dele, sem jamais revelar seu nome. Acreditava que aquele estranho jamais saberia quem o salvara. O homem era Kang Min-ho. Ele nunca soube quem foi a garota que o impediu de partir. Tudo o que guardava daquela noite era uma memória difusa de uma voz suave lhe pedindo para viver e uma sensação de calor que o acompanhou nos dias seguintes. Porém, com o tempo, ele sufocou aquilo debaixo de sua frieza e ambição. Agora, anos depois, o destino colocava ambos frente a frente, mas em circunstâncias completamente diferentes. Ela, submissa e sofrida. Ele, poderoso e implacável. Numa manhã, Min-ho a convocou à sala de reuniões. Você entregou os relatórios atrasados. Isso não é aceitável. Senhor, eu fiquei até a madrugada revisando, mas...
Houve um problema no sistema, tentou explicar com a voz embargada. Desculpas, ele cortou firme. São apenas a confissão da sua incompetência. O silêncio na sala foi esmagador. Todos os funcionários abaixaram a cabeça, fingindo não ver. Sujin, porém, não chorou. Apenas apertou os punhos sob a mesa, determinada a não fraquejar. Min-ho se aproximou, curvando-se até que seus olhos encontrassem os dela. Se quiser continuar aqui, terá que provar que merece, e eu vou garantir que cada segundo seja um teste. Ela respirou fundo. Então eu vou provar. Foi a primeira vez que ele se surpreendeu. A maioria cedia em poucos dias, mas aquela jovem parecia ter algo de inquebrável. Apesar da dureza, Sujin mantinha pequenos gestos de bondade que irritavam e intrigavam Min-ho. Um dia, deixou discretamente um remédio em sua mesa quando percebeu que ele estava com dor de cabeça. Outra vez, arrumou sua gravata antes de uma reunião, apenas para evitar que passasse vergonha diante de investidores. Pare de agir como se eu precisasse da sua piedade, ele rosnou. Não é piedade, é humanidade, ela respondeu com calma. Essas palavras ecoaram dentro dele mais do que gostaria de admitir. Naquela noite, enquanto Sujin saía do prédio sob a chuva fina, pensou em desistir. As dores, as humilhações, o peso da responsabilidade, tudo era demais. Mas quando olhou para cima, viu Min-ho parado na janela do quarto do andar, observando-a com um olhar que por um breve instante não era de ódio, mas de solidão. Ela não sabia, mas esse olhar seria o primeiro indício de que o coração gelado do CEO começava a rachar. E assim, sem que ele percebesse, a garota que ele jurava destruir já estava pouco a pouco salvando-o de novo. O tempo passava e cada dia dentro da KM Group parecia uma guerra silenciosa entre Kang Min-ho e Han Sujin. Ele continuava a lançar sobre ela desafios impossíveis, cobrando relatórios em prazos absurdos, exigindo perfeição em cada detalhe, como se estivesse testando até onde o corpo e a alma dela poderiam resistir antes de ceder. Mas, para sua surpresa, Sujin não desistia. Mesmo com os olhos cansados, mesmo com as mãos tremendo de tanto digitar madrugada adentro, mesmo sendo alvo de risos e comentários venenosos de colegas que a viam como um alvo fácil, ela permanecia firme. Min-ho observava isso com desconfiança. Para ele, as pessoas sempre tinham um limite. Sempre quebravam, cedo ou tarde. Mas aquela garota parecia feita de algo diferente, algo que ele não conseguia decifrar. Às vezes, em silêncio, perguntava-se por que ela não simplesmente pedia demissão. Por que suportava tanta humilhação, quando poderia facilmente procurar outro emprego menos doloroso? Mas, claro, jamais deixava essas perguntas escaparem. Ao contrário, escondia sua curiosidade atrás de ainda mais rigidez. Uma noite, depois de todos já terem ido embora, Sujin ainda permanecia em sua mesa, revisando planilhas que precisavam estar prontas na manhã seguinte. Seus olhos estavam vermelhos e ela respirava fundo a cada minuto para não desabar. Min-ho, de sua sala, observava-a por trás do vidro. A cena a incomodava de uma maneira estranha. Lembrava-se de noites em claro que ele mesmo vivera quando assumiu a empresa. Mas havia uma diferença. Ele tinha feito isso por ambição, por poder. Ela, porém, parecia movida por algo maior, algo que ele não entendia. Sem perceber, caminhou até o andar onde ela estava. Sujin não notou sua presença até ouvir sua voz atrás dela. Ainda aqui? Ela se virou assustada, levantando-se apressada. Sr. Kang, eu estou quase terminando. Quase não é suficiente, disse ele, mas sua voz, pela primeira vez, não soou como uma lâmina. Por um instante, os olhos de ambos se encontraram em silêncio. Sujin abaixou a cabeça, mas Min-ho viu que ela escondia lágrimas teimosas que se acumulavam. E algo dentro dele se agitou, um incômodo que não estava acostumado a sentir. Vá descansar, disse num tom mais baixo. O relatório pode esperar até amanhã cedo. Sujin ergueu os olhos, surpresa.
Me dando mais tempo? Ele franziu o senho, irritado consigo mesmo. Considere um ato de caridade temporário. Ela sorriu de leve, um sorriso cansado, mas genuíno. E esse sorriso para Min-ho foi como uma rachadura em uma muralha de gelo. Por um segundo, ele teve a estranha sensação de que aquele gesto simples tinha mais força do que todos os contratos milionários que já assinara. Nos dias que se seguiram, a relação entre eles começou a mudar de maneira sutil. Min-ho continuava rígido, mas havia momentos em que o olhar dele suavizava, em que sua voz não carregava apenas dureza. Soo-jin, por sua vez, apesar de sofrer, passou a enxergar além da máscara dele. Percebia as olheiras escondidas sob a maquiagem impecável, o peso nos ombros que parecia maior do que o de qualquer um. E no fundo, mesmo sem admitir, sentia compaixão. Certa tarde, durante uma reunião importante, Min-ho sentiu uma tontura repentina. Seus lábios empalideceram, mas ele se forçou a manter a postura diante dos investidores. Quando tudo terminou, cambaleou discretamente para sua sala. Soo-jin, que observava de longe, não pensou duas vezes. Correu atrás dele. Encontrou-o sentado na cadeira, respirando com dificuldade. "Sr. Kang", exclamou preocupada. "Você está bem? Saia daqui", murmurou ele, tentando manter a compostura. "Não posso. Você está mal." Ela correu até a mesa, pegou uma garrafa de água e forçou-o a beber. Depois, sem pedir permissão, abriu a gaveta onde guardava alguns remédios e encontrou o analgésico que sabia que ele costumava tomar. Min-ho a observava, incrédulo. Ninguém jamais ousava se aproximar dele daquela forma, sem medo. "Por que está fazendo isso?", perguntou, a voz mais fraca do que gostaria. "Porque alguém precisa cuidar de você, já que você mesmo não faz isso", respondeu, firme. As palavras dela atingiram-no em cheio. Ele não disse nada, apenas tomou o remédio e permaneceu em silêncio. Soo-jin, então, arrumou sua gravata com delicadeza e, sem perceber, seus dedos roçaram levemente no pescoço dele. O contato foi mínimo, mas suficiente para que ambos sentissem um arrepio. Nos dias seguintes, algo mudou no olhar de Min-ho. Ainda era severo, mas havia uma faísca que antes não existia. Começou a perceber cada detalhe dela, como prendia o cabelo quando estava nervosa, como mordia o lábio inferior quando se concentrava, como os olhos brilhavam quando conseguia concluir uma tarefa difícil. E contra sua própria vontade, sentiu-se atraído por aquela luz que parecia resistir a todas as sombras que ele lançava. Soo-jin também começava a enxergar além da máscara dele. Por trás do homem frio, havia alguém ferido, alguém que carregava dores silenciosas. E mesmo que sua razão gritasse para não se aproximar, seu coração já estava sendo puxado para perto demais. Uma noite, após mais um dia exaustivo, Min-ho encontrou-se diante dela no elevador. Os dois estavam sozinhos, o silêncio era pesado. O elevador parou de repente entre andares e a luz piscou. Soo-jin se encolheu, assustada. Min-ho percebeu o medo nos olhos dela e, num gesto inesperado, segurou sua mão. "Não tenha medo", disse, quase num sussurro. Ela olhou para ele surpresa. "Nunca imaginei ouvir isso de você." Ele desviou o olhar, soltando a mão rapidamente. "Esqueça." Mas ela não esqueceu. Aquela noite marcou o início de algo que nenhum dos dois ousava admitir. Contudo, enquanto os sentimentos começavam a florescer, os segredos do passado se aproximavam como uma tempestade. Soo-jin carregava em silêncio a lembrança da noite em que salvara a vida de um desconhecido, sem imaginar que esse homem agora era o mesmo que testava sua resistência todos os dias. E Min-ho, por mais que tentasse negar, começava a sentir que aquela jovem não era apenas mais uma funcionária. Era diferente, essencial, talvez até necessária. O coração dele, ainda em guerra com seu orgulho, estava prestes a ceder a um sentimento que não sabia nomear. Mas o destino, como sempre,
tinha planos cruéis antes de revelar a verdade. As semanas avançaram como um turbilhão dentro da KM Group. O relacionamento entre Kang Min-ho e Han Soo-jin parecia uma corda bamba, esticada ao limite. De um lado, ele ainda era o CEO implacável, conhecido por sua frieza e pelo controle absoluto. Do outro, surgia cada vez mais um homem vulnerável, que escondia sua dor atrás de contratos e relatórios. E Soo-jin, que antes via nele apenas um carrasco, começava a enxergar as rachaduras, as pequenas falhas que revelavam algo humano por trás da máscara. Mas a proximidade deles não passou despercebida. Sussurros pelos corredores da empresa começaram a circular. Olhos curiosos seguiam cada gesto e cada olhar trocado. Alguns colegas zombavam de Soo-jin, insinuando que ela estava tentando subir na vida ao chamar a atenção do CEO. Ela suportava calada, mas por dentro as palavras machucavam. O que ninguém sabia é que a ligação entre eles era muito mais profunda do que aparentava. Um laço invisível que remontava à noite em que ela salvara a vida de um estranho ferido e perdido. Certa tarde, Min-ho a chamou à sua sala. O ar estava pesado, como se pressentisse que algo mudaria a partir dali. Han Soo-jin, começou ele, mantendo o tom frio, mas os olhos denunciavam inquietação. Você sabe que este lugar não é para qualquer um. Muitos já desistiram antes de você. Ela manteve a postura, firme. Mas eu não sou muitos, senhor. Ele se aproximou lentamente. Exato. E é isso que me intriga. O silêncio que seguiu pareceu eterno. Soo-jin sentia o coração acelerar. Min-ho, por sua vez, estava dividido entre a vontade de afastá-la e a necessidade inexplicável de tê-la por perto. De repente, ele ergueu a mão e tocou suavemente uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. Foi um gesto breve, mas que incendiou ambos. Soo-jin recuou, atônita. Não faça isso, sussurrou. Por quê? Ele perguntou a voz baixa e rouca. Porque não posso me permitir sentir nada por você. Min-ho ficou em silêncio, mas a resposta dela foi como um golpe em sua própria muralha. Pela primeira vez, percebeu que o que sentia não era apenas curiosidade ou atração. Havia algo maior, algo que ele não conseguia controlar. Naquela noite, incapaz de dormir, Min-ho caminhou sozinho pelas ruas de Seul. O vento frio batia em seu rosto e lembranças esquecidas começaram a ressurgir. De repente, a memória daquela noite voltou. Ele, cambaleando, prestes a perder a consciência, a voz suave que o chamava de volta à vida, a sensação de mãos delicadas segurando as dele, dizendo: não desista, sua vida vale a pena. Até hoje ele não sabia quem fora a pessoa que o salvara, mas aquela lembrança sempre lhe trazia um calor estranho, quase como um milagre. E sem perceber, seus pensamentos se voltaram para Soo-jin. A voz dela, a coragem dela, a luz que carregava, tudo se misturava àquela lembrança. Um calafrio percorreu seu corpo, como se uma parte da verdade estivesse prestes a se revelar. Enquanto isso, Soo-jin lutava com seus próprios sentimentos. À noite, no pequeno apartamento onde cuidava da mãe, olhava para o teto e perguntava a si mesma por que continuava suportando tudo aquilo. A resposta vinha em silêncio, em forma de um coração acelerado, toda vez que pensava em Min-ho. Mas junto vinha a culpa. Como poderia amar alguém que tantas vezes a humilhou, que a fez chorar escondida em banheiros de escritório? E ainda assim, algo dentro dela gritava que havia mais nele do que o mundo via. O destino, porém, não lhes daria tempo para entender sozinhos. Na semana seguinte, um incêndio inesperado atingiu um dos prédios anexos da KM Group. O caos tomou conta. Funcionários corriam, alarmes disparavam, fumaça invadia os corredores. No meio da confusão, Min-ho se recusou a sair, sem verificar pessoalmente se todos haviam escapado. Soo-jin, em pânico, correu atrás dele. Você está louco? Vai morrer aqui dentro! Gritou, agarrando o braço dele. Eu não vou deixar ninguém para trás, respondeu obstinado.
O calor do fogo crescia, mas Sujin não o soltou. O desespero de perder aquela pessoa, que ela ainda não tinha coragem de admitir que amava, era maior que o medo das chamas. No auge da confusão, uma viga desabou, quase atingindo Minho. Sujin se jogou sobre ele, protegendo-o com o próprio corpo. Quando finalmente foram resgatados, cobertos de fuligem, Minho a encarou com olhos que nunca estiveram tão cheios de emoção. Por que fez isso? Podia ter morrido. Sua voz tremia. Sujin respirou fundo, as lágrimas misturando-se com a sujeira no rosto. Porque sua vida vale a pena. As palavras ecoaram como um trovão na mente de Minho. Eram as mesmas que ouvira anos atrás, na noite em que alguém o salvara da morte. O coração dele disparou. Ele agarrou os ombros dela com força, o olhar intenso como fogo. Foi você, murmurou, quase sem acreditar. Foi você naquela noite, não foi? Sujin congelou, incapaz de responder. Seu silêncio foi a confirmação que ele precisava. Naquele instante, todas as peças se encaixaram. A jovem que ele torturara com ordens cruéis, que ele tratara como nada, era a mesma que havia lhe dado uma nova chance de viver. A vergonha e a gratidão se chocaram dentro dele, deixando-o sem ar. Como pôde suportar tudo isso, depois de saber quem eu era? Perguntou, a voz falhando. Sujin baixou os olhos. Porque, apesar de tudo, eu acreditava que dentro de você ainda existia o homem que ouvi naquela noite. O homem que, por um momento, quis viver. As lágrimas que Minho jamais permitira cair ameaçaram transbordar. Pela primeira vez, sua muralha desmoronava diante de alguém. Ele ergueu a mão, tocou o rosto dela com delicadeza e sussurrou: Eu não mereço você. Sujin segurou sua mão firme. Talvez não seja questão de merecer, mas de escolher. Naquele instante, sob a poeira do incêndio e o peso da verdade, algo novo nasceu entre eles. Não era apenas atração, não era apenas gratidão. Era o início de um amor que desafiava orgulho, dor e destino. Mas, como toda a história de Dorama, esse amor ainda enfrentaria provas maiores, porque o mundo ao redor deles não perdoaria tão facilmente a transformação de um homem de gelo e de uma garota comum que ousou salvá-lo 2 vezes. A revelação sobre quem realmente era Han Sujin deixou Kang Minho em um turbilhão de sentimentos. Vergonha, gratidão, culpa, desejo. Tudo se misturava de forma avassaladora. Ele mal conseguia olhar para ela sem lembrar de cada palavra dita na noite em que fora salvo, e cada vez que se lembrava de como a tratara nos últimos meses, um nó de arrependimento apertava sua garganta. Mas Minho não era um homem acostumado a admitir fraquezas. Crescera em meio a exigências severas, herdara uma empresa mergulhada em rivalidades e aprendera desde cedo que demonstrar vulnerabilidade era dar ao inimigo a arma para destruí-lo. Por isso, em vez de simplesmente se abrir, começou a se afastar. Não com gritos ou humilhações como antes, mas com silêncios e distâncias calculadas. Sujin sentia a mudança, mas não compreendia. Depois de tudo o que haviam passado no incêndio, depois das palavras trocadas com tanta intensidade, ele parecia novamente trancado em sua fortaleza de vidro. O coração dela oscilava entre esperança e dor. Durante as noites, cuidando da mãe doente, perguntava-se se aquele amor tinha realmente chance de florescer ou se não passava de uma ilusão. Por mais que visse em Minho um homem transformado pouco a pouco, ainda era o mesmo CEO temido por todos. Um homem cujas decisões afetavam milhares de pessoas. E ela, apenas uma assistente temporária, sem fortuna, sem prestígio, sem nada além de sua coragem e seu coração. Enquanto os dois se debatiam em silêncio com seus sentimentos, uma nova tempestade surgia do lado de fora. O conselho de administração da KM Group começava a pressionar Minho. Rumores de que ele estava envolvido com uma funcionária já circulavam, e alguns executivos aproveitaram-se da situação para questionar sua liderança. Pior, o pai de Minho, um homem ainda mais rígido, ouviu os boatos e decidiu intervir. Você é o herdeiro de um império, Minho, disse ele durante um jantar formal, a voz carregada de desprezo.
Não pode manchar seu nome com alguém que não tem nada. Se essa garota continuar ao seu lado, todos verão sua fraqueza. Min-ho permaneceu em silêncio, os punhos cerrados sob a mesa. Cada palavra do pai era como um ferro em brasa contra sua pele. O velho homem continuou. Já providenciei seu encontro com a filha do presidente Lee. Esse é o tipo de aliança que fortalece nossa posição. Lembre-se, casamento não é sobre amor, é sobre poder. Essas palavras ecoaram na mente de Min-ho como uma sentença cruel. Parte dele queria se rebelar, jogar tudo para o alto, gritar que finalmente encontrara alguém que o fazia sentir-se humano de novo. Mas a outra parte, a parte que crescera temendo desapontar seu pai, a parte moldada pelo mundo corporativo, ainda era forte demais. Nos dias seguintes, Soo-jin percebeu o peso daquela pressão. Min-ho passou a evitá-la de forma mais evidente. Não havia mais olhares prolongados, não havia mais palavras suaves. Era como se o homem que começava a nascer diante dela tivesse sido sufocado. Certa noite, quando já deixava o prédio, Soo-jin o encontrou na garagem. Ele estava encostado em seu carro, os olhos perdidos no vazio. "Sr. Kang", disse ela hesitante, "podemos conversar?" Ele ergueu o olhar, mas sua expressão era dura, quase fria. "Não há nada a dizer, Han Soo-jin. Nosso caminho termina aqui." As palavras foram como uma faca em seu coração. Soo-jin respirou fundo, lutando contra as lágrimas. "É isso mesmo que você quer?" "É o que deve ser", respondeu, evitando encará-la. Ela deu um passo à frente, a voz firme apesar da dor. "Você pode enganar a todos, mas não a mim. Eu sei quem você é por trás dessa armadura. Sei quem eu salvei naquela noite. E sei quem ainda está aí, escondido, com medo de viver de verdade." Min-ho fechou os olhos, como se aquelas palavras o atravessassem. Quando os abriu, porém, apenas murmurou: "Se continuar perto de mim, vai se machucar ainda mais." Ele entrou no carro e partiu, deixando-a sozinha com a sensação de que seu coração havia sido esmagado. Mas o destino, mais uma vez, não permitiria que a história terminasse ali. Dias depois, Soo-jin foi surpreendida ao chegar ao trabalho. Sua mesa estava vazia. Seus documentos já haviam sido removidos. Uma carta breve a aguardava. "Você está dispensada. Assinado Kang Min-ho." Ela segurou o papel, as mãos trêmulas. As lágrimas que evitara por tanto tempo finalmente caíram. Ele a havia afastado de vez. Naquele mesmo dia, enquanto Soo-jin caminhava pelas ruas de Seul em busca de forças para continuar, Min-ho se fechava em seu escritório, encarando o contrato de noivado com a filha do presidente Lee. Por fora, mantinha a imagem de sempre. Calculista, frio, intocável. Mas por dentro, cada linha daquele contrato era um peso insuportável. Ele sabia que estava cometendo o maior erro de sua vida. Naquela noite, sozinho em sua cobertura luxuosa, abriu uma gaveta trancada e retirou um pequeno objeto, um lenço branco manchado de sangue seco. Era o lenço que alguém havia usado anos atrás para estancar seu ferimento, a mesma noite em que decidira viver outra vez. Era o lenço de Soo-jin. Ao apertá-lo contra o peito, lágrimas silenciosas escorreram de seus olhos. Pela primeira vez em muitos anos, Kang Min-ho chorava. Do outro lado da cidade, Soo-jin também chorava, acreditando que aquela história chegara ao fim. Mas ambos ainda não sabiam que o amor que nascia entre eles seria colocado à prova de uma forma ainda mais brutal. Rivais, segredos corporativos e o próprio destino se encarregariam de mostrar que, quando dois corações estão destinados, nenhuma muralha é forte o bastante para separá-los para sempre. Os dias sem Han Soo-jin transformaram a vida de Kang Min-ho em um deserto silencioso. O prédio reluzente da KM Group parecia mais frio do que nunca, e as reuniões que antes lhe davam a sensação de controle agora não passavam de ruídos sem importância. Ele tentava manter a postura, mostrar ao mundo que nada o abalava, mas a ausência dela
era como uma sombra constante. Cada vez que passava pelo corredor onde costumava vê-la, cada vez que se sentava à mesa de reuniões e percebia que ninguém mais ajeitaria discretamente sua gravata, o coração do CEO se contraía. Por mais que tivesse assinado o contrato de noivado arranjado, Min-ho não conseguia se livrar da imagem dela. À noite, ao fechar os olhos, não via cifras, nem salas de conselho. Via apenas Soo-jin correndo em sua direção, gritando para que ele não desistisse. Via suas mãos segurando as dele em meio ao incêndio. Via seu sorriso suave, mesmo depois de tantas humilhações. Enquanto isso, Soo-jin tentava seguir em frente. Arrumara um novo emprego em uma pequena editora, onde a pressão era menor, mas o salário quase não dava para cobrir os remédios da mãe. Mesmo assim, esforçava-se para manter a esperança. Dizia a si mesma que precisava esquecer Kang Min-ho, que era impossível amar um homem tão distante de sua realidade. Mas bastava ouvir seu nome nas notícias ou ver a sombra de sua figura em outdoors pela cidade para sentir o coração disparar. O destino, no entanto, não permitiu que permanecessem separados por muito tempo. Uma noite, Soo-jin caminhava de volta para casa quando foi abordada por dois homens em um beco próximo. Tentaram roubar sua bolsa e um deles a empurrou contra a parede. Ela tentou lutar, mas estava em desvantagem. Foi então que um carro de luxo freou bruscamente na entrada do beco. A porta se abriu e de dentro surgiu Kang Min-ho, o olhar carregado de fúria. "Soltem-na!" Sua voz ecoou, gelada e ameaçadora. Os homens recuaram ao reconhecer quem era, mas não o bastante. Min-ho avançou sem hesitar, empurrando-os com violência até que fugiram apavorados. Ele então correu até Soo-jin, que ainda tremia, e a segurou nos braços. "Você está bem?" perguntou ofegante. "Eu estou", respondeu ela, embora as lágrimas escorressem por seu rosto. Sem pensar, ele a abraçou com força, como se tivesse medo de perdê-la novamente. Foi um abraço desesperado, carregado de todos os sentimentos que tentara sufocar. Soo-jin, apesar do choque, cedeu, permitindo-se afundar naquele calor que tanto desejara. "Nunca mais me deixe longe de você", murmurou ele, a voz embargada. "Eu não consigo." Ela se afastou apenas o suficiente para encará-lo. "Então por que me afastou? Por que me dispensou como se eu fosse nada?" Min-ho fechou os olhos, a dor estampada em seu rosto. "Porque eu achei que estava protegendo você. Achei que se ficasse perto de mim, só sofreria mais. Mas... sem você, Soo-jin, eu sou apenas um homem vazio." As palavras dele quebraram as últimas barreiras que ela ainda sustentava. Soo-jin chorou em silêncio e Min-ho enxugou suas lágrimas com as mãos trêmulas. Então, num gesto inevitável, seus lábios se encontraram. Foi um beijo ardente, carregado de dor, arrependimento e desejo reprimido. Um beijo que dizia tudo o que os dois não tiveram coragem de confessar antes. Mas, como sempre, a realidade não tardou a bater à porta. No dia seguinte, os jornais começaram a noticiar o escândalo. CEO da KM Group visto em beco com mulher misteriosa. Paparazzi haviam captado imagens borradas da cena e rapidamente os rumores se espalharam. A família de Min-ho reagiu com fúria. O pai o confrontou mais uma vez, ameaçando destituí-lo da presidência caso não mantivesse distância de Soo-jin. "Você vai destruir tudo o que construímos", gritou o velho Kang, batendo a mão na mesa. "Essa garota vai ser sua ruína." "Talvez você não entenda", respondeu Min-ho pela primeira vez enfrentando-o de igual para igual. "Mas ela é a única razão pela qual ainda continuo respirando." O choque foi imediato. O pai, incrédulo, percebeu que o filho que sempre moldara segundo suas regras estava se libertando. Enquanto isso, Soo-jin sofria as consequências de maneira ainda mais dura. Colegas de trabalho cochichavam. Manchetes sensacionalistas manchavam sua imagem e até vizinhos passaram a olhar para ela com desconfiança. Em casa, desabafava com a mãe, que a ouvia com ternura. "Minha filha", disse a senhora, acariciando seus cabelos. "O amor verdadeiro sempre enfrenta tempestades,
mas é justamente nas tempestades que descobrimos se ele é forte o bastante para resistir. Soo-jin fechou os olhos, guardando aquelas palavras no coração. Na noite seguinte, Min-ho a procurou em sua casa humilde. Chegou sem seguranças, sem carro de luxo, apenas um homem ferido que buscava redenção. Eu sei que o mundo está contra nós, disse, olhando nos olhos dela. Mas se você ainda me quiser, eu vou lutar contra todos. Contra meu pai, contra o conselho, contra a mídia. Eu não posso mais fingir que você não é parte de mim. Soo-jin ficou em silêncio por um instante, sentindo o coração bater forte. Depois, deu um passo à frente e o abraçou. Eu nunca deixei de querer você. Só preciso que desta vez você não me abandone. Ele a envolveu com firmeza, como se jurasse ali mesmo que jamais voltaria a soltá-la. Mas, no fundo, ambos sabiam que o maior desafio ainda estava por vir. O amor deles não era apenas uma escolha pessoal. Era uma batalha contra um mundo inteiro que não aceitava ver o CEO mais poderoso da Coreia apaixonado por uma mulher comum. E dessa vez, não bastaria coragem. Eles precisariam lutar lado a lado, contra tudo e contra todos. As semanas seguintes foram uma verdadeira guerra. O nome de Han Soo-jin estava em todos os jornais e sites de fofoca. A plebeia que enfeitiçou o CEO. A queda de Kang Min-ho. Cada manchete parecia mais cruel que a anterior. Dentro da KM Group, os olhares dos funcionários se dividiam entre curiosidade e desprezo. O conselho de administração pressionava por sua renúncia. E o pai de Min-ho, enfurecido, já havia convocado reuniões secretas para tirá-lo do cargo. Min-ho, no entanto, não recuava. Pela primeira vez, não era o dinheiro, o poder ou a imagem que guiavam suas decisões. Era o amor. E por Soo-jin, ele enfrentava tudo de cabeça erguida. Uma noite em um evento de gala onde toda a elite de Seul se reunia, o pai de Min-ho tentou expô-lo publicamente. Durante o discurso, insinuou que o filho havia se tornado um homem fraco, incapaz de separar negócios de sentimentos. Os olhares da plateia se voltaram para Min-ho, esperando que confirmasse ou negasse. Ele se levantou, caminhou até o palco e tomou o microfone. O silêncio foi absoluto. Seu olhar percorreu a multidão até encontrar Soo-jin, parada discretamente ao fundo com os olhos marejados. Muitos de vocês acreditam que sentimentos são uma fraqueza, começou, firme. Passei a vida inteira acreditando nisso também. Mas então conheci alguém que me mostrou que é justamente o contrário. O verdadeiro poder não está em construir muralhas para afastar o mundo. Está em ter coragem de amar, mesmo quando todos dizem que não devemos. Murmúrios se espalharam pela sala, mas Min-ho continuou, a voz carregada de emoção. Han Soo-jin não é minha fraqueza, ela é minha força. Foi ela quem me salvou quando eu estava à beira da morte anos atrás, e foi ela quem me fez redescobrir que minha vida tem valor. Se alguém aqui acredita que isso me torna um homem indigno de liderar, que diga agora. Mas saibam, não há contrato, não há dinheiro, não há poder maior do que o amor que eu sinto por ela. O impacto foi devastador. Alguns o encararam com desprezo, outros com admiração, mas para ele só importava o olhar de Soo-jin. Ela chorava, mas sorria, e naquele instante Min-ho soube que havia tomado a decisão certa. No dia seguinte, as consequências não tardaram. O conselho iniciou um processo para destituí-lo da presidência. Seu pai cortou laços oficialmente, mas, ao contrário do que todos esperavam, Min-ho não se abalou. Continuou firme ao lado de Soo-jin, enfrentando as críticas e os ataques da mídia. Soo-jin, por sua vez, também sofria. Amigos se afastaram, vizinhos cochichavam, mas ela permanecia inabalável, pois sabia que pela primeira vez Min-ho estava lutando não apenas por ele, mas por eles dois. E então, quando tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Investidores internacionais, impressionados com a postura corajosa e honesta do CEO, decidiram apoiá-lo. Em pouco tempo, a tentativa de golpe do conselho desmoronou. Min-ho não apenas manteve sua posição,
como também provou ao mundo que liderar com humanidade era possível. A vitória, porém, não foi apenas corporativa. Foi pessoal. Naquele mesmo mês, em um pequeno jardim iluminado por lanternas, Min-ho ajoelhou-se diante de Soo-jin. Não havia plateia, não havia câmeras, não havia contratos. Apenas os dois. Eu já perdi você uma vez por covardia, disse, segurando a mão dela. Não vou cometer o mesmo erro. Han Soo-jin, você quer viver comigo todos os dias que ainda nos restam? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas seu sorriso era a resposta que ele tanto esperava. Sim, Min-ho. Quero viver ao seu lado, sem muralhas, sem medos, apenas nós. Ele a beijou sob as luzes suaves, e naquele instante todo o sofrimento parecia ter valido a pena. Meses depois, a KM Group continuava crescendo, agora sob uma liderança mais humana. Soo-jin tornara-se não apenas sua companheira, mas também conselheira em vários projetos sociais, ajudando a transformar a imagem da empresa. A vida dos dois não era perfeita, nenhuma história de amor real é, mas era verdadeira, forte, inquebrável. Kang Min-ho, o homem que um dia torturara a jovem sem saber quem ela era, agora se ajoelhava todas as noites em silêncio, agradecendo por ter sido salvo 2 vezes pela mesma mulher, uma no corpo, outra no coração. E enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Seul, não importava mais o que o mundo dizia, porque eles tinham vencido, porque no fim, o amor sempre vence. E assim termina esta história de dorama coreano, cheia de dor, redenção e amor. Agora me diga, você acredita que o amor verdadeiro é capaz de quebrar até os corações mais frios? Deixe sua resposta nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal para acompanhar muitas outras histórias emocionantes como essa.